Estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios PowerCast para mais um quadro do ChrisCast. Eu quero convidar você a dobrar a sua atenção, porque hoje falaremos de algo peculiar, empreendedorismo. Todo mundo quer empreender, todo mundo quer mudar a sua vida financeira, todo mundo quer adquirir resultados exponenciais e é óbvio que se você não tiver uma renda de escala, isso seria impossível. E hoje eu estou sentado com um convidado, um amigo, um parceiro, a internet nos aproximou ainda mais e hoje ele está aqui na mesa do podcast com o ChrisCast, empreendedor em vários segmentos e ele vai compartilhar a virada de chave para empreender. Estava trabalhando no mercado tradicional, fazendo algumas coisas que ele entendeu que não estava potencializando seus resultados, passou por situações que ele compartilhou comigo nos bastidores, que vai tocar você e é importante você estar conosco, porque talvez você também esteja passando por coisas semelhantes. E essa virada de chave pode fazer você partir para o próximo nível. De que eu estou falando? Estou falando do meu amigo Kelvin Mondin. E aí, mano? Belezinha? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui, por aceitar o nosso convite. E rapidamente, dá um oi para essa audiência. Ó, ali a câmera central. É a sua primeira vez aqui, né? Sim, isso. É a sua primeira vez em um podcast. Sim, sim. A primeira vez a gente nunca esquece, tá? Fica tranquilo. O Cris vai te ajudar, vai te acalmar. Mas é algo que você sabe fazer muito, falar com a audiência, com o público, com a internet, com o celular, com as câmeras. Fica bem à vontade, seja você mesmo. Você tem aqui a câmera individual para você, tem ali a câmera central, onde vai aparecer todo mundo. Então, se apresenta aí, fala com essa galera, chama o pessoal para curtir, para compartilhar. Você tá aqui, ó, vai. Galera, é uma grande satisfação tremenda, tá? Tá aqui. Então, desde já, eu quero agradecer todas as pessoas que acompanham a gente. E quem não acompanha a gente vai conhecer a gente, agora vai conhecer nossa história. E vai ver realmente que eu vou passar o que eu aprendi na prática, não na teoria. Então, eu quero primeiramente agradecer, Cris, o podcast e a vocês que sempre estão com a gente. Show de bola. Mano, vamos para um bate-bola aqui muito... Opa, calma, não quebra não. Ao vivo é assim. Coloca aí a edição. Vamos para um bate-papo aqui. Primeiro, as pessoas elas precisam entender quem é Kelvin Mondin. Eu perguntei lá no último evento que a gente se encontrou, na Escola da Riqueza, se Mondin era algum marketing, era alguma sacada, era um nome artístico. Você falou, não, foi minha mãe que colocou isso mesmo. Porque como você também tem produto na área da moda, eu falei, Mondin, moda, será que é alguma coisa, algum código que eu não estou sabendo? Alguma coisa subliminar? Mas fala para mim sobre a tua origem. Geralmente as pessoas, elas querem entender... de onde você veio, porque ele empreende porque ele tem uma família que ajudou, o pai dele foi empresário, o pai é milionário, a mãe tem comércio e tudo mais. Fala um pouco da sua origem, quem é Kelvin Mondin, sua idade, se você é casado, solteiro, enrolado, como é que você tá aí, pra galera te conhecer melhor. Eu sou casado, né? Eu tenho um filho também, de 1 ano. Então, beijo Ravi. Beijo Amanda também. Amor, eu te amo. Se não apanha chegar em casa. Se não apanho. E o Kelvin Mondin é uma pessoa que venho de periferia, né? Morei muito tempo na periferia. Hoje, atualmente, não moro mais na periferia. Não julgo quem mora na periferia, né? Mas eu acredito que a periferia é complicada em questão de ensino. Então, eu vim de periferia, comecei a empreender, né, muito cedo. Então, aos meus 15 anos de idade, eu fui tentar empreender de uma forma na academia, né, e todo mundo falava para mim que eu era magro, nunca ia conseguir chegar. E aos nossos quase 19 anos, 18 anos, a gente virou fisiculturista, né? Então a gente estava chegando a um patamar muito alto e quando a gente viu tudo isso, o que aconteceu? A gente parou o fisiculturismo, abrimos uma empresa, né? Com bem jovem e... 19 anos? Por aí. E o que aconteceu? Eu tive muito sucesso. Eu quebrei mais de 50 mil reais. Então, o seu primeiro empreendimento, você quebrou em 50 mil no ramo de... Tecnologia. Tá. E você empreende desde os 15, você falou? Sim. Aos 15 anos, o meu uma parte, eu acredito que a academia também é uma parte de empreendimento, porque você lutar contra
obstáculos, né, superação. E dentro de tudo isso, então, o que é empreender? É você lidar com uma dificuldade do zero e achar uma solução. Então a academia também é por causa justamente dessa situação aí. Então foi academia, depois empreendendo, né? E aí aconteceu isso mesmo. Hoje a gente está bem sucedido com algumas empresas e tudo mais, mas nosso começo foi bem assim mesmo, no mundo do empreendedorismo. Cara, muitas pessoas que elas não vão para o empreendedorismo, elas já não vão com medo de quebrar. No seu ponto de vista, com a experiência que você tem, quantas vezes você quebrou? Digamos que umas 6 vezes. 6 vezes? Então, assim, hoje você sabe o que fazer para dar certo e o que não fazer para quebrar. Sim, a gente aprendeu um caminho, né? Que é aquele caminho que você só aprende igual uma bicicleta, caindo. Né? Justamente isso. Então, muitos empreendedores têm medo de empreender por causa disso. Fala, e se não der certo, se quebrar? Qual seria o conselho que você dá hoje? Porque hoje você mencionou que é um empresário bem-sucedido. Sim. A ideia é, para se tornar um empresário bem-sucedido, essas pessoas que têm esse medo, essa crença, qual seria o conselho que você daria para essas pessoas que sonham, lá no fundo, tem um sonho de empreender e ter a sua liberdade geográfica, que é poder morar onde quer, liberdade financeira, que é poder comprar tudo que deseja, e liberdade de tempo, escolher com quem ele vai estar, a hora que ele vai estar. Então, elas têm esse sonho, mas o medo é maior e impede elas fazerem isso. Qual seria o conselho que você daria para essas pessoas que sonham em empreender? Eu acredito que tudo na vida tem um medo, né? Se não tem um medo, não vai ter um obstáculo. E se não tiver um obstáculo, não vai ter o quê? Uma superação. Então, você tem que entender que empreender é uma coisa que não é para qualquer um, só que é para todo mundo. Não é para amadores, né? Não é para amadores. Então, qual o meu conselho que eu dou para as pessoas? Entenda que quando você está empreendendo, você vai passar por obstáculos. Mas existe uma coisa muito mais profunda, que é o quê? Você precisa ter um emprego para pagar suas contas, e conforme o tempo você vai empreendendo com coisas pequenas, até que as coisas pequenas elas vão se transformar gigantescas, até mais do que você ganha no seu paralelo. Então você precisa trabalhar para você pagar suas contas, e com o que sobrar você empreende. Show. Então vamos lá, você estava falando isso comigo hoje nos bastidores, antes de entrar aqui, que na sua concepção o grande segredo é o cara ter paz e tranquilidade para que ele possa empreender em alguma coisa com a mente tranquila. Sim. Porque a gente vê várias pessoas querendo empreender sem base nenhuma. Eu tô ouvindo você falar, vai até contra o que muitas pessoas acreditam, né? Mano, larga tudo, joga para cima e vai empreender. Você tá dizendo para a pessoa que tem um trabalho registrado, que tem uma fonte de renda ali fixa, ela fazer um planejamento financeiro e falar quanto que eu posso investir por mês. E ela faz essa reserva para ela começar a empreender em pequenos negócios. Isso. É isso que você hoje aconselha as pessoas a fazerem? Sim, porque a pessoa, imagina só, né, Cris? Se a pessoa ela tá com dificuldade de pagar suas contas, ela tá com dificuldade de moradia, ela tá com dificuldade de se alimentar, que hoje no Brasil é muito difícil. Sim. Né? Então é um custo caro. Como que ela vai empreender? Então ela tem que empreender e tem que ter um processo mental nela, transformatório, onde que ela está preparada. Por quê? Infelizmente, você que está olhando, né, que vai falar assim, eu vou quebrar? Às vezes não, mas... Raramente não. Raramente não tem como Raramente quebrar. não, mas possivelmente sim. Sim. E o cara precisa entender, porque assim, ó, dentro do empreendedorismo, eu empreendo desde 2012. Sim. E é um campo minado, cara. Porque hoje você... Tem gente que já falou pra mim assim, cara, eu prefiro um CLT, porque o CLT é algo garantido todos os meses. Não adianta eu empreender e fazer 5 mil hoje, 10 mil amanhã e 1.000 no mês seguinte. Então essa oscilação de empreender que deixa as pessoas com medo, né? E a pirâmide Maslow, ela deixa muito bem claro que a base, a maioria das pessoas, onde mora ali a grande massa, eles buscam o quê? Segurança, que é o que você falou, alimentação e moradia. O cara ele precisa primeiro ter essa segurança para depois poder investir. Agora, como que você teve essa
experiência, como se chegou nesse ponto de falar assim, porque com 15 anos provavelmente você não tinha nada fixo ainda. Você começou a empreender, correto? E esses trancos e barrancos, quando foi a hora que você falou, meu, o cara precisa estar tranquilamente, mentalmente, né? E precisa estar tranquilo com a sua mentalidade, com a sua família, com a sua segurança para depois empreender. Quando que veio essa ideia para você? Por eu ser muito zoado na escola, né? Então. Zoado com. Seria zoado, traduz aí pra nós. Sempre o bobão da turma, o cara que não vai conseguir nada, o cara que não era influente com as pessoas, o cara que não tinha contato com as pessoas não queriam estar perto. Eu falei o seguinte: eu precisava ter alguma coisa diferenciada que me destacasse dentro da multidão. E o que foi? Academia. Só que a questão é o seguinte: eu fazia academia e falavam, quem pagava, né? Eu trabalhava em 2 empregos. Putz, mano. Que doideira. Mesmo bem cedo mesmo. Porque o meu pai e minha mãe não tinham uma condição. A gente veio de periferia, né? Então eu tive que aprender a empreender lá bem cedo. Então o meu maior sonho mesmo quando eu era pequeno era falar o seguinte: cara, nem que você me pague R$10, mas deixa eu entregar um panfleto. E seus pais são empreendedores, são empresários? Não, meus pais não são empreendedores, empresários, não teve... não, nada a ver. E geralmente quando os pais não empreendem, por questão de segurança, eles falam, filho, procura um emprego, não faz isso. Eu já passei muito por isso. Os meus pais até entenderem que eu tinha um potencial muito maior do que ser funcionário de uma empresa, e entender que eu poderia ser dono de uma empresa, enquanto eles não tiveram esse entendimento, eles ficaram, mas por que você não procura algo certo, algo registrado, algo fixo? Por quê? Essa segurança que o mercado tradicional traz, eu chamo de falsa segurança. Por quê? Porque eu estava conversando com um amigo recente agora, um amigo pessoal, que fez marketing multinível, participou da minha equipe, admira os meus treinamentos, me acompanha na internet. Eu falei pra ele, mano, por que você tá nessa situação? Porque se você pegar uma caneca dessa aqui, ó, e pagar R$15 no distribuidor e vender por 25, você ganha R$10 em cada caneca. Você é um ótimo vendedor, já vendeu tudo quanto é produto pros outros. Por que você não empreende e vende algo pra você? Aí tem um negócio chamado o quê? O medo e a falsa segurança. Porque não, que eu tô aqui, que aqui eu ganho 2,5 e tal. Aí qual que foi o áudio que eu recebi hoje? Mano, fui dispensado. Então é a falsa segurança. Então você acha que você tem algo seguro, mas no fundo você tá na mão do patrão. A hora que você não servir para ele te manda embora. Por isso justamente que eu falo que para você empreender, você precisa ter o quê? Uma renda A que pague suas contas. Porque quando você está empreendendo, significa o quê? Que você vai ganhar 2 ou 3 ou 4 vezes mais do que o seu salário. Sim. Só que não é todo mês. Não e é aí todos o segredo... Empreendendo, né? Sim. Empreendendo. Então a questão é a seguinte: empreender, ele oscila, né? Ele tem uma oscilação. E quando você tem uma coisa fixa, você tá ganhando o quê? Você tem aquele valor fixo que vai pagar suas contas. Sim. Então por isso quando você começa a empreender, começa a fazer o quê? Você quebrar a barreira, né, de você mesmo, para você começar a quê? A ter um dinheiro muito mais do que você ganhava. É fazer da renda extra uma renda principal, né? E aí que entra a educação financeira e a inteligência financeira também. Top. Me fala uma coisa, hoje você empreende em quantos negócios? Hoje a gente tem Seguidores KM, né, que a gente faz toda a parte de vídeos animados, edições. Emine é o nome? Seguidores KM, né? KM Seguidores, só que o Instagram deles é Seguidores KM. Top. Então é KM Seguidores. Todas as empresas nossas agora começam sempre com KM, que é Kelvin Mundinho. Top. Então ela faz todo tipo de edição, né? Ela faz também vídeos animados, ela faz produções, ela faz vídeos 3D, né? Que impactam em 15 segundos. Então a gente trabalha com tudo isso. E também ela trabalha com consultorias para empresas. A gente faz empresas também crescer no Instagram. Os perfis no Instagram. Também. Então isso é uma empresa de marketing digital. Isso. Porque você pega e trabalha o audiovisual da galera, Sim. Pega a imagem, o vídeo e tudo mais, e você impulsiona outras empresas a fazerem isso com as suas lojas dentro do Instagram. Isso. Com a nossa equipe da KM Seguidores, ela faz tudo isso. O objetivo dela é o seguinte:
você tá no zero, como eu estava, e você levar um patamar que você nunca chegou, de uma forma que nunca te viram, uma forma que olham e falam assim, pô, caramba, cara, tem alguma coisa diferente. Então a KM Seguidores, ela faz isso. Isso é uma empresa. Então, e as outras? Fala de todas aí pra gente entender. KM Crédito, né? A KM Crédito, ela faz o quê? É uma pessoa que ela estava devendo mais de 100 mil reais. Como que ela vai ter essa possibilidade no mercado, sendo que ela está sendo expostas, né? Então a gente usa, né, com uma assessoria, a nossa lei 8.078 do Código de Defesa do Consumidor, onde que ele não deixa o Itaú, o Bradesco, ele expor sua dívida no mercado. Você vai ficar negativado, você vai ficar interno a sua dívida, só que ele não vai pegar e falar para você, para o mercado assim, ele está devendo, porque não pode, isso é uma lei. Então a gente tem essa empresa também, né, que a gente limpa os nomes das pessoas, possibilitando elas ter um novo crédito no mercado e limpando o nome dela, tá? A gente não paga a dívida. Nós limpamos o seu nome antes de você pagar suas dívidas. Top. Então só pra ver se eu entendi, a galera vai entender o que a gente está falando. Você tem uma empresa hoje de soluções de crédito. Isso. O cara não consegue ter crédito no mercado porque o nome dele tá sujo. E aí vocês usam... através de uma assessoria, a lei, que você falou o número, qual que é? 8.078 do Código 8.078. Eu sabia dessa lei, mas eu não sabia o número, tá? Agora eu acabei de aprender. Essa lei proíbe a exposição do nome do consumidor. Ou seja, se eu devo pro Bradesco, só quem tem que saber é o Bradesco. Se o Itaú souber, é porque a informação foi compartilhada. Isso. Então a tua empresa usa a lei para proteger o meu nome, para que eu possa ter crédito em outros lugares e fazer um cartão de crédito, pegar um empréstimo e talvez empreender em alguma outra coisa. Porque o que as pessoas buscam é oxigênio financeiro. E se ela está limitada de pegar qualquer tipo de empréstimo em qualquer lugar, ela nunca vai conseguir se levantar teoricamente. Então vocês têm uma empresa que traz essa solução para o empreendedor também. E já limpamos o nome de mais de 5 mil pessoas no Brasil. Uau, né? Show de bola. Pessoa física e jurídica ou só pessoa física? Física e jurídica. Top. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa que ela aconteceu uma coisa, que ela sujou o nome dela, teve restrito, às vezes não foi uma culpa dela. Foi alguma coisa que ela até emprestou um cartão para um terceiro, alguma coisa do tipo. E aí a gente faz isso e restaura o score da pessoa. Essa é uma outra empresa nossa também, que é uma telemarketing, a gente tem também. Show, essa é a segunda empresa. Vai anotando aí, gente. Já são 2 empresas. Qual a terceira? A terceira também a gente tem a KM Grifes, né? Que... rolou uma pergunta aqui antes do KM. E se seu nome for para... É Cadim, é isso? É Cadim, galera? O que é Cadim? Eu não sei, pelo menos. Pode falar, filho. Aqui tem bastidor, gente. Tem gente assistindo aqui. Se seu nome for para a dívida ativa, no caso. O Cris, essa pergunta aí, ela vai virar bem extensa. Faz o seguinte, fala para ele entrar no meu Instagram lá. E perguntar no direct. Melhor, porque vai gerar uma repercussão e é extensa. Tá, mas vocês conseguem resolver isso também? Conseguimos também. Top. Fechou. A próxima empresa que você tava falando, qual que é? KM Grifes. Entra lá no direct, fala o teu arroba aí. @Kelvin Mondin. Só isso, tá tudo certo, acha lá fácil. Isso, Kelvin Mondin. Manda um direct e o cara vai tirar todas as suas dúvidas se tiver nas dívidas ativas lá do Cadim. Mondinho, Cadim resolve o Mondinho, tá tudo certo. Qual outra empresa que você falou? KM Grifes. KM Grifes, que é empresa de roupa, né? Isso. Inclusive você é o garoto propaganda. Isso. Eu vejo lá você fazendo umas fotos, sensualizando. Fala um pouco mais sobre essa empresa. Então, a KM Grifes, ela é simplesmente uma empresa que ela é atacadista para te dar uma renda para você empreender. Então, eu vendo roupa no varejo? Sim, mas para quem o meu público que me procura. O meu objetivo principal é fazer o seguinte, é você pegar uma camisa que ela é vendida a R$150 no mercado e eu passar ela para você por R$50. E você vende por 100. Automaticamente você vai fazer 100%, eu vou ganhar R$5, né? Só que a questão é a seguinte, são 10, 5, 20, você ganha por atacado. Eu ganho por atacado. Então eu dou renda para as pessoas nessa parte do vestuário. Então todas as empresas que eu sempre faço, assim, eu dou oportunidade para as pessoas. E essa camisa que você está usando é da sua grife? Essa é da nossa grife. É uma Lacoste. Top. Aí, então você, além de empreender, gera a possibilidade de outras pessoas empreenderem através da sua empresa. Sim.
Justamente isso. O meu maior objetivo hoje não é empreender sozinho. Porque empreender sozinho é muito difícil de crescer. Então, o que eu pensei? Quando você acha uma solução para as pessoas, cria uma forma de ser compartilhada essa solução e automaticamente você influencia, que você ajuda uma pessoa e se ajuda também. Você cresce muito mais rápido. É diferente de manipulação, que eu faço uma coisa para o meu bem próprio e você não. Então você vai perder. Então isso é manipular. Então tudo a gente usa como o quê? Influenciar. Justamente por isso que surgiu, né, a nossa forma de influenciador digital hoje na internet. Então vamos ver se eu me localizo. Limpeza de nome. Me ajuda aí. Grife. Qual foi a primeira que você falou? Ela faz mídias sociais. Mídias sociais. Então você tem uma agência, você tem uma empresa de soluções financeiras, uma empresa de grife. Sim. Você tem também uma empresa de um mini mercado, né? Um mini supermercado. Já são 4, né? Isso. Só que você também tem uma assistência técnica de celular. Também, a gente tem uma assistência técnica de celular. Como que você administra tudo isso, mano? Porque a maioria das pessoas tem medo de empreender em um negócio. E depois que elas começam a empreender, muitos focam só naquele negócio e fazem aquele negócio crescer e tá tudo bem. Mas tem outras pessoas que querem fazer outras coisas, mas tem medo de perder o foco, não dá certo nenhum. E como que você faz para lidar hoje? Tem mais algum desses 5 que eu tô sabendo? Tem outros produtos, né, que a gente trabalha, mas basicamente são esses 5. E hoje, como que você administra? Funcionário, quantos funcionários você tem hoje no em média, a gente tem que pagar, em média, mais ou menos umas 10 pessoas envolvidas. Top. Juntando o mercadinho, juntando com todas as empresas. 10 pessoas que hoje estão sob seus cuidados. Você está gerando renda para essas pessoas através de suas empresas. Isso. Top demais. E como que você consegue hoje... Você é jovem, né? Quantos anos você tem? 28. 28 anos. Como você consegue administrar essas 5 empresas e ter êxito em cada uma delas? Através de computadores. Sim, então você usa software, sistema de... Sim. Você administra de qualquer lugar que você tiver? Sim. Só abrir aqui, né? Eu posso estar abrindo aqui meu celular, mostrar para você aqui que eu tenho acesso à minha telemarketing. Justamente aqui. Através de um sistema. É aquele sistema que você estava me falando que quando o cliente está falando com o seu time, você consegue ver as mensagens ali através de um sistema inteligente. Toda empresa aqui, ó, eu tenho o bate-papo inteiro, ó, eu posso estar entrando aqui que eu tenho meus funcionários aqui, ó. Boa tarde, Olivia. Se vir aqui, aí eu vou lá, tem outras pessoas, né? Ó, obrigado, boa tarde. E aí a gente tem tudo isso, todo um sistema. Se eu quiser trocar de empresa, eu clico aqui e eu vou trocar de empresa. Caracas, mano, isso aí eu nunca tinha visto. Como é o nome dessa plataforma? Chama a seguidores, KM Seguidores, que esse é um produto da nossa plataforma. É um produto que você já oferece. Sim. Então eu consigo ter, por exemplo, atender os clientes aqui do meu podcast. Sim. Eu, o Guilherme, o Rodrigo, a equipe inteira. Cada um vai ter acesso à plataforma. Isso é um produto. Que massa, mano. É um produto. A gente tem vários outros produtos. E é linkado com o WhatsApp? É linkado com o WhatsApp, em tempo real. Né? E ainda a gente consegue criar ali um robô que ele tem todo um atendimento inteiro. Por exemplo, eu estava falando com você aqui e várias pessoas estavam sendo atendidas, pensando que é o primeiro momento, né? E tem aqui até... Com mensagem automatizada. Até áudios. Olá, Verônica, tudo bem? Boa noite. Tá vendo? Tudo automatizado. Que massa. Ô Gui, precisamos falar sobre isso depois, né? Sim, ele vai falar só agora. Não, agora que ele veio falar. É só na mesa do podcast que os caras revelam tudo, né? Tudo com intervalo. Só na mesa do podcast. Intervalo, ó. Tá vendo? Se entrar aqui, até manda vídeo sozinho também. E a pessoa tá pensando que ela tá falando alguma coisa, não. Ela tá, o primeiro atendimento, né? A gente tá... É sempre automatizado. Com isso. Se a pessoa mas aqui, hoje no mundo que a gente vive, as grandes empresas já usam muito isso, né? Por isso que eu fui automatizar tudo, né? Ó, tanto que é um áudio meu. Tudo que você viu. Agora eu quero entender. Ficou com alguma dúvida? Eu não tô falando o nome da pessoa. É sempre... Isso é padronizado. Sempre padronizado. E aí é uma fonte de renda. Você pode ver que o cliente pagou ontem. E tem até comprovante aqui, gente. Subiu o Pix. Top, mano, top. E me fala uma coisa. Agora, uma pergunta que não quer calar. Eu sempre falo sobre 3 P's, né? Ontem você participou da live. Eu falei sobre problema, prejuízo e possibilidades. Mas não é sobre isso. É outro 3P. Sim. Esses 3P é pessoa,
porquê e produto. Até agora eu só falei de você, o que você faz, quem você é, de onde você veio, para que as pessoas elas ouçam você e falem, mano, faz sentido eu ver esse cara. Porque se elas não comprarem você, você pode oferecer ouro aqui que elas não vão querer. Sim. Então a ideia foi vender a sua imagem, o Kev, o que ele faz. E agora a pergunta é, por que você faz o que você faz hoje? De internet ou empreender? Não, no mundo, porque empreende. Por que você empreende? Daqui a pouco nós vamos falar de internet. Sim. Então assim, temos 10 minutos só. Já levantaram a plaquinha ali. Ó, por que você hoje empreende? Hoje você não tem um trabalho registrado, hoje você não presta serviço para ninguém. Hoje você tem sua empresa e você presta serviço para o próprio cliente. Qual foi o estalo assim, fala, eu preciso empreender. Por que você faz o que você faz hoje? Hoje, tinha 2 porquês. Tinha um porquê antes do nascimento do meu filho e tinha um porquê depois do nascimento do meu filho. Hoje, o meu porquê é o nascimento do meu filho, é pelo meu filho. Mas antes é porque eu tinha um sonho ardente que pegava no meu coração e falava assim, ó, você vai conseguir. Não sei como, você vai conseguir. E eu queria fazer alguma forma de dar renda para as pessoas. Tá, agora eu quero que você então fale... meu objetivo era pessoas. Ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas. Tá, esse é um dos porquês. Esse é um porquê antes do nascimento do meu filho. E eu queria entender essa questão do nascimento do seu filho. Onde o seu filho entra nessa história aí de você falar? Porque quando a gente conversou nos bastidores, foi daí que até surgiu o tema do nosso podcast. A virada de chave para o empreendedorismo. Quando você falou do seu filho, você falou para mim nos bastidores algo que eu falei, pô, isso aqui é muito forte. Porque eu tenho 2 filhos, inclusive, um beijo pros meus filhos, Davi e Raul. São 2 príncipes que Deus me deu. E assim, são os meus porque eu até tatuei, né, uma âncora e uma bússola. Bússola que dá direção e âncora que dá estabilidade. E o nome dos 2 aqui, um em cada ponta. Para mim, eles são os meus porquês maiores. Então, quando eu penso em parar, quando eu penso em desistir, eu falo assim, não, tem alguém que olha para mim como super-herói, tem alguém que acredita em mim mais do que eu mesmo, tem alguém que depende de mim, que são os meus filhos, até eles alcançarem a idade maior de poder se sustentar sozinho, eles dependem de mim. Todo filho olha pro pai como um herói. Eu também tenho esse porquê muito forte de empreender. Só que eu participei dos 2 nascimentos dos meus filhos. Eu fui o primeiro a pegar os meus filhos no colo. E você falou algo que mexeu comigo como pai, e você falou, Cris, por isso acontecer é que eu falei, nunca mais eu vou ser escravo e vou começar a empreender para ter liberdade de tempo. O que tem a ver o seu filho nessa relação? Fala aí pra galera. Por eu estar trabalhando, né, viajando e fazendo várias outras situações, teve o nascimento do meu filho e eu não pude estar presente, né? Então foi uma coisa que doeu muito. Porque se eu estivesse na internet, eu poderia estar trabalhando no mundo inteiro e estar junto. Então eu perdi o nascimento do meu filho. Então por perder o nascimento do meu filho, foi uma chave que virou na minha cabeça que falou o seguinte, ó. Por que você não cresce na internet? Por que as pessoas não gostam de você? Porque de onde você veio, onde está escrito que você não vai crescer, você não vai ser uma autoridade na internet? E quando chegou tudo isso na minha cabeça, eu falei assim, é uma virada de chave. Então eu falei o seguinte, se eu tiver conhecimento, entender como funciona ser um influenciador, eu vou começar a crescer na internet e vou ter uma liberdade a mais. E aí que eu comecei a minha jornada como influenciador digital. Boa, nós vamos entrar nisso aí agora sobre o influenciador digital. Eu quero tocar num assunto aqui muito importante para todas as pessoas que estão nos assistindo, têm medo de empreender, têm algum receio. Eu queria que você analisasse isso. Muitas pessoas... Eu acredito que é inadmissível, cara, o pai não poder participar do nascimento do seu filho. Sabe por quê? Porque é um episódio único, mano. Sim. E aí eu te pergunto hoje, isso dói em você, sim ou não? Sim. Justamente criou uma força que eu faltava para mim falar o seguinte, eu vou ser uma autoridade na internet, independente que as pessoas gostem ou não. Mas se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem seria eu? Então a gente foi ser capacitado para chegar ao crescimento na internet, que hoje é a nossa maior fonte, que onde vem nossos clientes e tudo é na internet. Através da internet. Isso. Hoje você é um influenciador digital que está conseguindo o seu espaço
dentro da internet, em específico pelo Instagram, né? Isso, pelo que eu vi. Sim, hoje a gente tem até patrocínios, né? Igual, por exemplo, se você quer saber... Quer falar dos patrocínios? Fala o nome da galera aí. Vou falar um patrocínio que ele sempre me fortalece muito e eu acredito que é um patrocínio que é muito bacana porque ele dá uma possibilidade igual a gente dá para as pessoas, que é o lazer, né? Então, você que não tem dinheiro para viajar porque é caro, né? E você não se planeja para viajar, a VG Trips ela leva você aqui em São Paulo para um Beto Carreiro, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde for, ela te leva, te busca, um preço acessível e ainda ela faz o quê? E te propõe toda diversão. Arrasta pra cima. Em questão ainda de muito econômico mesmo, entendeu? Então tem viagens que ele já fez pra Capitólio, ida e volta, teve até comida lá por R$200, tá, sabe? Rio de Janeiro por R$400, com hotel, com tudo lá, barco. Que massa. Foi café da manhã, então a gente tem esse patrocínio deles e eles sempre estão com a gente. Corta aqui pra mim. Eu tenho um recado pra VG Trips. VG Trips, se você quiser patrocinar os nossos estúdios aqui, para sua marca aparecer aqui, ó, através do Kevin Mondin, falou muito bem, não é a primeira vez, eu ouço ele falar nos stories, ele falou para mim nos bastidores e agora na frente das câmeras, eles estão falando do seu trabalho. Provavelmente a gente vai fazer um tour junto aí, uma viagem junto, conhecer esse trabalho e trazer esse nome da VG Trip aqui pro Estúdio PowerCast. O que você acha? Você acha que rola? Com certeza, cara. Eles são do bem? São pessoas que você indica, recomenda? São do bem, são parceiros nossos, assim, e eles pensam no bem, né? Tanto que eles vão dar até viagens solidárias para as mães, né? Ah, é verdade, você mostrou um áudio. Mas vai lá no Instagram, veja que vai ter bastante... Olha o CTAzinho aí, sempre arrastando pro Instagram, bora lá pro Instagram, esse é o trabalho do Kevin. Kevin, quando eu falo de... Porque foi até o gatilho que fez eu falar, mano, eu preciso levar esse cara lá no podcast. Quando você falou assim pra mim, eu comecei a empreender quando eu vi que nem assistir o parto da minha esposa, o nascimento do meu filho, eu fui capaz. Eu, por muitos anos, entendi que quando você é empregado, funcionário de uma empresa, você vive o que o patrão permite que você viva. Sim. Então, assim... você veste a roupa que o patrão permite. Como assim, Cristiano? Porque o seu salário só pode comprar aquela roupa que o patrão propõe para você. A festa de fim de ano que você tem é só mediante as condições que o CLT te propõe. Então, empreender, cara, eu tive até problemas na época, eu era autônomo. Nós não vamos falar sobre isso agora porque não dá tempo, mas eu aprendi que existe uma diferença sobre o autônomo, o empreendedor e o empresário. Na época que meu primeiro filho nasceu, eu era autônomo. E por ser autônomo, eu fazia os meus horários. Só que eu tinha um patrão metido a chefe. E quando eu fui acompanhar minha esposa, eu lembro como se fosse hoje, mano. Foi uma das tretas que eu tive para abandonar esse emprego que eu tava como autônomo, né? Emprego assim, não tinha vínculo empregatício nem nada, mas eu era cobrado como se fosse um empregado. Então, quando me ligou, perguntou onde que eu tava, eu falei, eu tô na maternidade. Aí ele falou assim, mas você tá fazendo o que na maternidade? Eu falei, minha esposa, ela sentiu dores de parto, ela tá prestes a ganhar bebê e eu trouxe ela aqui. Aí ele falou, mas e aí, nasceu ou não nasceu? Eu falei, não sei, ela tá lá na sala e vamos esperar o resultado. Aí ele falou assim, você é obstetra? É você que vai fazer o parto? O que você tá fazendo aí? Você tem que trabalhar. No mercado assim. Na hora, eu falei assim, peraí, o que é mais valioso pra mim? O que tem de mais importante? Qual é o meu valor central? É a família ou é o trabalho? Porque independente do que eu faça, se eu tenho uma família ali me dando base, eu consigo romper o universo, mano, com o apoio da minha família. Então, eu construí uma família, eu sempre tive isso como uma base, e eu falei, esse emprego não vai poder me roubar nisso. E aí foi um dos índices que comecei a despertar e falar, não, eu não posso me submeter a alguém que queira mandar no meu tempo. E aí foi justamente esse gatilho que quando você falou, eu falei, mano, a gente precisa falar sobre isso, porque tem muitas pessoas aqui, tem muitos pais que não viram o nascimento dos seus 5 filhos. Teve vários filhos e cometeu os mesmos erros. Esse gatilho não virou, ele perdeu o primeiro, perdeu o segundo, perdeu o terceiro, e vai continuar perdendo se ele não entender que ele precisa ser o dono da sua própria história e não deixar outras pessoas fazerem a sua história. E eu quero mais 4, viu? E agora eu vou ver agora todos. Pra assistir, né? Eu vou assistir todos.
Geralmente quando a gente fala que quer mais, a gente, homem, né, emocionado, a mulher fala, você tá louco, você vai ter sozinho. Tem outras mulheres que querem ter vários filhos, mas enfim, isso só pode ser comprovado quando ela estiver presente na mesa, se esse negócio é congruente. Ela gosta, assim, de criança mesmo? Quer ter mais filhos? Gosta de criança bastante. É que dá realmente um trabalho, né? Mas a questão é a seguinte, porque quando eu vi a carinha do Ravi, eu entendi o seguinte, a gente tem que ter um propósito e a gente não tem que existir, a gente tem que viver. Sim. Então a gente tem que deixar alguém para ter um legado com a gente, né? Então justamente eu falo, cara, o que é o dinheiro? Para trazer felicidade. Então por isso que eu quero ter mais filhos. Show. E pra gente partir pra parte final aqui, que já acabou o nosso tempo. Certo. Hoje você é influenciador digital, você trabalha com o Instagram, sua plataforma principal é o Instagram. Instagram, isso. E hoje você presta serviço para empresas, pessoas te procuram via direct. Hoje você é visto como nas redes sociais? Fala, as pessoas te procuram, qual que é a... A gente chegamos a crescer bem rápido depois que aconteceu isso, né? Eu lembro que você era praticamente meu aluno. Você ficava me pedindo dica. Sim. Cara, eu quero fazer isso aqui, tá bom. E tal. Na época eu devia ter uns 20 mil seguidores. Sim. E você começando ali na internet, pediu várias dicas. Tal. Hoje você tá com 160 mil seguidores? Não, quase 200 mil. Quase 185, 6. Mais de 180 mil seguidores. Sim, no Instagram. Mais de 180 mil. E eu... No Stories, e eu continuo com 29 mil, né? Hoje meu Stories bate em média de 10 a 20 mil, né? Tanto que a gente até tem um trabalho... Isso é uma máquina de vendas, né, mano? A gente tem um trabalho muito forte para você, empresa, que tem uma estrutura, quer divulgar o produto, eu vou até a sua empresa, a gente faz toda a divulgação inteira, dentro dessa divulgação inteira, a gente coloca para sempre no destaque, coloca o seu logotipo lá e eu subo um Reels também, falando do Reels levar para onde? Pro destaque. E você fica para sempre. A parceria que eu faço é sempre para sempre. Legal. Para ser uma história mesmo. E se as pessoas quiserem te achar hoje, fala para ela, eu preciso desse trabalho, eu preciso... Fala suas redes sociais, se quiser deixar... não precisa deixar telefone, porque nos links lá deve ter. Para finalizar, como que a pessoa contrata o seu serviço e conhece melhor o teu trabalho? Vai lá no meu Instagram, né? @KelvinMondim. Kelvi, sem N, porque todo mundo coloca o N lá. Então porque como tá junto, Kelvin, Mondim, aí o M já dá som de Kelvin, né? Então é Kelvi, aí vem MONDIN, que é Kelvin Mondim, e chama a gente que vai ter alguém, uma pessoa que trabalha com a gente que vai dar atenção devida, tá? E se essa pessoa não der atenção também, eu fico particular sempre respondendo todos. Eu respondo todo mundo, porque eu acredito o seguinte, todo mundo é um ser humano e é uma pessoa especial. Então a gente tem que dar carinho e sempre valorizar o próximo. Show de bola. Esse foi Kelvin Mondim, hoje aqui nos Estúdios Powercast, trazendo um pouco, porque o tempo é curto, tem vários outros entrevistados que vão passar por aqui hoje. Você sabe que a terça-feira no Powercast aqui é Power. Mais tarde nós teremos o Wendel Medina. Tem surpresa nesse novo episódio que vai vir. Vamos falar sobre prosperidade e alma. O que isso tem a ver uma coisa com a outra. E eu convido você a estar conosco acompanhando. Se você não estava aqui ao vivo e assistiu agora a reprise gravado, manda esse vídeo para alguém que quer empreender, que sonha em empreender, que tem desejo em empreender, para conhecer o trabalho do Kelvin Mondim aqui nos Estúdios Powercast. Irmão, gratidão pelo seu tempo, obrigado, gratidão pelo seu conteúdo. Deixar aberto, pode me chamar. Tamo junto. Pelo menos toda terça-feira, que não tô fazendo financeiro lá na empresa. Show de bola. Que bola. eu vou estar aqui contribuindo com vocês. E eu acredito o seguinte, a live não sei quantas pessoas bateu, mas se a gente ajudou uma única pessoa, já valeu a pena. Por quê? O nosso segredo de empreender é virar a chave das pessoas que querem mudar. Show de bola. Obrigado, mano. Valeu. Quer dar um recado pra alguém? Beijo. Tchau. Galera, muito obrigado de verdade, tá? Agradecer o Cris, que Tamo junto. Nosso convite, todo o Estúdio Podcast, né? E falar para vocês uma coisa, né? Difícil, a vida é difícil. Só que a questão é a seguinte, se ela fosse fácil, será que valeria a pena? Então reflita isso para ficar e mudar a sua chave do seu mindset. É isso, gente. Ficamos por aqui hoje.
com mais um episódio do ChrisCast nos estúdios PowerCast. Nós encerramos agora em 3, 2, 1. Valeu. Beijo no coração. Fui!